Doutor Daniel, seja muito bem-vindo ao Justiça para Todos. Muito obrigado pela sua participação no programa. Obrigado, Thaís, por me receber. Obrigado pela oportunidade de falar sobre a função jurisdicional para a audiência qualificada do Justiça para Todos. É um prazer estar aqui. Então vamos começar falando para o senhor explicar o que é uma audiência de custódia. Normalmente todas as prisões no Brasil, a regra é que todas as prisões dependam de uma ordem judicial prévia, ou seja, o juiz, que não é uma pessoa envolvida com a investigação ou com a acusação, ele é um terceiro imparcial. Ele é apresentado ao caso e decide se aquela prisão é cabível e é necessária. Mas existe uma exceção. A exceção é a prisão em flagrante. Se alguém é visto cometendo um crime, ou logo após cometer um crime, ou foge, é perseguido logo após cometer o crime, ou logo após cometer o crime é encontrado com a arma do crime, o instrumento do crime, ou produto do crime, essa pessoa pode ser presa pela polícia ou mesmo por qualquer um do povo, sem uma ordem judicial. Até pouco tempo atrás, o que acontecia com essa pessoa é que o delegado, ele era levado à delegacia, a pessoa presa então era levada à delegacia, o delegado lavrava um documento que a gente chama auto de prisão em flagrante e comunicava o juiz, e o juiz decidia por um despacho sobre a legalidade daquela prisão. E depois a defesa podia também mandar um papel, uma petição ao juiz pedindo pela liberdade daquela pessoa. Hoje isso tudo foi concentrado num ato processual que é a audiência de custódia. Então a pessoa flagrada, o delegado documenta o flagrante, lavra esse auto de prisão em flagrante e leva a pessoa a juízo no prazo de 24 horas. Então, essa pessoa é apresentada, levada diante de um juiz, na presença da sua defesa e do Ministério Público. E ali se instala um debate sobre a legalidade dessa prisão, sobre as condições em que essa prisão aconteceu e também sobre a possibilidade dessa pessoa responder ao processo em liberdade ou não, a necessidade dela ser mantida presa ou não. Basicamente é esse que a gente tem chamado de audiência de custódia, até um nome meio feio, a gente talvez devesse chamar de audiência de apresentação do flagrado ou alguma coisa assim. E ela deve garantir o quê? Em primeiro lugar, ela é um direito fundamental, um direito humano da pessoa presa. Essa é a primeira coisa, o primeiro aspecto. A gente não tem esse direito expresso na nossa Constituição, tanto assim que não é da nossa tradição jurídica e não existia. Como eu falei, é um procedimento razoavelmente novo. Nossa Constituição de 88 não previu que a pessoa seria levada à frente do juiz. Previu que a prisão seria comunicada ao juiz. Muito que bem. Mas o Brasil assinou 2 tratados, então tem força superior à lei até no nosso ordenamento jurídico. 2 tratados que são da década de 60, mas que entraram em vigor no Brasil na década de 90, que são o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto de São José da Costa Rica, que determinam então que o preso será levado sem demora à presença do juiz. Então, a partir de um desenvolvimento, de uma interpretação desses tratados, que mesmo não constando na nossa lei interna, se previu como obrigatório, se reconheceu a obrigatoriedade da tal da audiência de custódia. E com a pessoa presa, no caso, o que acontece com ela após a audiência de custódia? Bom, isso vai ser o objeto da audiência mesmo. Então, a pessoa é levada presa, a pessoa entra presa, ela pode sair presa se houver necessidade. A nossa legislação permite que o juiz mantenha uma prisão no curso do processo em 3 casos. Basicamente, se a pessoa pode reiterar naquele crime, que é o que a gente chama de risco à ordem pública, se a pessoa está destruindo provas, que é o que a gente chama de garantia da instrução criminal, ou se a pessoa tem risco de fuga, que é o que a gente chama de garantia da aplicação da lei penal. Então, se o juiz vê que está presente uma desses três riscos, ou mais de um, e achar que, para minimizar esse risco, a única saída é a prisão, ele decreta a prisão preventiva daquela pessoa. A pessoa chega, então, presa em flagrante, sai presa preventivamente. A segunda possibilidade é o juiz simplesmente revogar a prisão, ou não homologar. O juiz pode achar que o flagrante foi legal, que a pessoa não estava em uma situação de flagrante. Não estava cometendo crime, ou aquilo que ela está sendo acusada não é crime, nem sequer é crime. Nesse caso, o juiz relaxa o flagrante. Ele reconhece que nem sequer houve a prisão em flagrante.
E existem algumas saídas intermediárias, que é quando o juiz reconhece que houve a prisão em flagrante, então ele homologa o flagrante, mas não mantém a prisão, ele troca a prisão por outra coisa. Então troca a prisão por uma liberdade de confiança, uma proibição, por exemplo, em casos de violência, que envolvam violência contra a pessoa. A gente vê muito em filme, nos Estados Unidos eles adoram essa medida. Proibição de chegar perto da pessoa ou da casa da pessoa. É uma das alternativas que o juiz dispõe para aplicar para a pessoa, e o juiz vai adotar, vai dosar entre a liberdade e a prisão, passando pelas medidas cautelares essas. O juiz vai dosar conforme a necessidade do caso concreto. Então, conforme o crime que a pessoa é acusada, as circunstâncias do crime, os antecedentes daquela pessoa, os meios de vida que ela tem, as necessidades da família dela, a possibilidade dela ser, de alguma forma, reinserida ou acolhida. Se é uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade qualquer, um usuário de drogas, a necessidade de um tratamento. O juiz tem um ferramental, a lei deu várias alternativas ao juiz para avaliar. E o importante da audiência em si é que isso deixa de ser uma coisa fria, feita com troca de papéis, e passa a ser um debate regido pela oralidade, imediatidade. Então, uma conversa entre o juiz, o próprio preso, a defesa e o Ministério Público.